Então, bom, nosso tema de hoje é um tema extremamente polêmico, muito importante, que é sobre a ferritina, o aumento da ferritina, né? Vocês sabem o que é ferritina? Ou já ouviram falar o que é ferritina? Ou, por exemplo, algum médico já falou para você que você tem ferritina alta? O que será que é ferritina, Sara? Explica aí para o pessoal. Então, para contextualizar, gente, só para a gente entender essa alteração, né? A ferritina, ela é uma proteína produzida no nosso fígado, tá? E ela é uma proteína que pode aumentar nos estados inflamatórios do nosso organismo e ela também reflete a nossa reserva de ferro. Então, por isso que é muito comum essa confusão aí de, eu tô com excesso de ferro, eu tô só com uma inflamação e gera toda essa polêmica aí do aumento da ferritina. Vocês sabiam que ferritina alta tem várias causas e não é somente causas do fígado ou somente causas hematológicas. Mais ou menos 10 a 20% dessas causas de ferritina elevada são de causas de fato hematológica, mas propriamente ditas, não é isso? Sim, o que a gente tem, né, que é muito importante do aumento da ferritina, mas não só da ferritina, né, de todos os parâmetros do ferro, que é a hemocromatose, né, seja Isso. ela hereditária, seja ela adquirida. E ainda assim, pessoal, uma outra causa super importante e que cada vez mais nós temos visto por aí é a hiperferritinemia na síndrome metabólica e na obesidade, como causa não só da inflamação aguda, mas também da inflamação do seu fígado. Então, a hiperferritinemia, um aumento dessa ferritina, ela pode mostrar para nós que o seu fígado pode estar pedindo socorro e também em outras infecções, em outras inflamações agudas, em casos mais graves, onde o paciente às vezes necessita de uma UTI, casos de sepse, que Sim, mais, são né? condições comuns, Condições que a ferritina comuns aumenta, que a né? ferritina aumenta. Eu sempre falo com os pacientes assim, a ferritina é um exame muito importante. Hoje em dia ela se tornou até um exame de Comum de rotina, pedir. assim, que os pacientes estão realizando. Ela tem a sua importância, só que a gente precisa saber o porquê está pedindo o que a gente espera com aquele resultado. Porque é um exame muito sensível, que pode se alterar em muitas situações e gera, às vezes, angústia e preocupação, às vezes, desnecessária, né? A gente tem hoje estudos mostrando que de aumento de morbimortalidade em pacientes com risco cardiovascular, paciente com síndrome metabólica. Obesos. Exato. Mostrando que os níveis de ferritina maiores aumentam esse risco de morbimortalidade. Gente, isso quer dizer que se você tem alguma dessas comorbidades, por exemplo, né, se você é hipertenso, diabético, dislipidêmico, ou seja, tem colesterol elevado, né, que a gente fecha a síndrome metabólica, e gordura no fígado, e ferritina elevado, quer dizer então que isso aumenta o risco cardiovascular dessa pessoa. Sim, Ou sim, seja, o com risco de certeza. você infartar é grande? Sim, com certeza. E a gente sabe que o tratamento para essas condições não é a sangria, né, que todo mundo fala, né? Que geralmente os pacientes chegam na ansiedade de saber se precisa fazer sangria. Não, quando o aumento da ferritina é secundário a essas situações, a gente tem que tratar a causa de base, né? A gente tem que tratar o que está fazendo essa ferritina aumentar. Então, primeiro ponto, pedir a ferritina, sabendo o porquê nós estamos pedindo, a partir do momento que ela vem aumentada, investigar as causas relacionadas a esse aumento da ferritina. E o que eu sempre falo com os pacientes, uma ferritina sozinha não me ajuda. Sabe uma coisa que eu sempre vejo, por exemplo, às vezes eu pego de outros colegas e às vezes quem me fala é o paciente, tá? Doutora, eu já fiz sangria, eu já tive que tirar sangue porque eu tinha uma ferritina alta. E aí quando eu pergunto de quanto era essa ferritina, meu paciente fala, 400, 500. Quando que para que serve a flebotomia e o que é a flebotomia e quando você indica a flebotomia nos casos de ferritina alta? Então, a flebotomia, que é a sangria, né, nada mais é do que a retirada de sangue. Eu falo com o paciente que é como se fosse uma doação de sangue. Só que ao invés desse sangue ser doado, ele vai ser desprezado. Então, nada mais é do que retirar esse sangue, porque, consequentemente, a gente vai tirando ferro, já que o ferro está ligado na nossa hemoglobina, né? A flebotomia só vai ter sentido de ser feita quando o aumento da ferritina for por sobrecarga de ferro, quando realmente esse parâmetro for por excesso de ferro, porque aí você vai tirar esse excesso de ferro com a flebotomia. E é o que eu falo, a ferritina sozinha não me ajuda, por quê? Porque eu não sei se é sobrecarga de ferro só com o aumento da ferritina, né? A gente precisa de todos os outros parâmetros do ferro para poder fazer esse diagnóstico, né? A partir do momento que o paciente tem realmente uma hemocromatose, que é o excesso de ferro, seja ela primária, que é a doença hereditária, a hemocromatose hereditária, seja ela secundária, que são pacientes politransfundidos, que têm doenças crônicas, que precisam receber transfusão com frequência, eles fazem acúmulo de ferro, aí sim a abordagem desse paciente tem sentido a retirada de ferro. Agora, quando a gente pega um aumento de ferritina
por uma esteatose hepática, que é comum. Assim, Que é bastante toda comum. hora. E é ferritina de 1.000 e pouco. A gente pega, não adianta fazer a sangria, né? Não vai resolver, tem que mudar o estilo de vida. Exatamente. Nesses casos onde o paciente tem uma síndrome metabólica e uma obesidade, vem com uma ferritina de 1.000, 1.500, às vezes até 2.000, e é um paciente obeso, por exemplo, a primeira coisa é investigar a causa, a segunda coisa não é fazer flebotomia. A segunda coisa é nós tratarmos a causa. Então, o paciente ele tem que, sim, ter a mudança do estilo de vida, fazer o emagrecimento saudável, fazer a dieta adequada, perder peso, porque esse ferro ele está depositado no tecido hepático, e isso vai estar gerando inflamação crônica, aguda ou crônica nesse fígado, isso vai gerar fibroses, que tem diversos graus, e o acúmulo de ferro, o acúmulo da gordura do fígado, seja ela por hiperferritinemia ou por outra causa, pode levar à fibrose e cirrose. Então, a hiperferritinemia ela é bem dinâmica, num contexto, né, hepatológico e hematológico. E o mais importante é mostrar para vocês, não só pacientes, parentes familiares de pacientes, mas colegas médicos, que flebotomia é uma situação, né, que você tem uma invasão ao paciente, porque você faz a retirada do sangue, e às vezes você pode fazer o quê? Uma anemia secundária, né, nesse paciente, dependendo da flebotomia, que às vezes nem tem uma indicação precisa. Não, e pior, o paciente faz deficiência de ferro. Pois é. Aí fica, como assim, fazer deficiência de ferro se eu tô com ferro alto? E na verdade não, o paciente não está com ferro alto, né? Ele está com um processo inflamatório crônico ali, que aumentou a ferritina nesse contexto da inflamação, e faz um déficit de ferro, porque faz a sangria de repetição, e aí é uma bola de neve, né? E isso é comum, é muito comum. Gente, só para deixar claro aqui, ferro é uma coisa, ferritina é outra coisa. Quando a gente fala a questão de, o ferro, eu tô dizendo os exames todos relacionados à cinética do ferro que a gente pede, né? Que inclui vários, né? Inclui o ferro sérico, inclui a ferritina, a saturação de transferrina, a capacidade total de ligação de ferro. Então, é o conjunto desses exames que a gente consegue fazer a análise aí, se pode ou não ser uma sobrecarga de ferro desse paciente, né? Eu vou falar uma condição aqui que é bastante importante também, e eu acho que com o passar do tempo a gente tem pegado mais, que é a hemocromatose hereditária, já que nós estamos falando de ferritina alta, e a gente não encontra ferritina alta só no contexto da síndrome metabólica e obesidade, mas em algumas doenças que fazem inflamação crônica e fibrose, e uma delas é o depósito de forma de caráter genético, que é o depósito de ferro, que é essa doença chamada hemocromatose hereditária, onde nós temos aí uma alteração genética do gene HFE, e esse gene HFE ele vai causar uma alteração, aí, uma mutação no DNA, no gene C282Y ou no gene H63D, e isso vai fazer com que o seu fígado tenha um depósito de ferro anormal. E aí, nesses casos, sim, a gente precisa de investigação, porque esses pacientes eles podem evoluir com fibrose hepática grave, avançada e cirrose. O que você poderia falar um pouquinho mais assim, né, da sua prática clínica da hemocromatose? É fácil de descobrir? Como que as pessoas sabem que a pessoa tem essa doença chamada hemocromatose? Não é um diagnóstico fácil, assim, porque a gente vê, geralmente vem paciente realmente pelo aumento da ferritina, e aí a gente complementa os exames, né, e aí entra a questão da avaliação do ferro em geral, né, e vê que todo o estoque do ferro, a cinética do ferro desse paciente é alterada, né, ele não tem só a ferritina aumentada, ele tem um ferro sérico aumentado, ele tem uma saturação de transferrina aumentada, às vezes no ultrassom já mostra alguma coisa ali, querendo dizer que tem um depósito de alguma coisa, a gente faz uma ressonância, né, T2 estrela, para poder ver esse depósito de ferro e confirma, e aí a gente acaba pedindo a mutação, né. Às vezes é muito difícil a gente ver a questão familiar envolvida, que a gente busca a história familiar desse paciente para poder entender se ele pode ter, né. Aí pega o avô, a mãe, ninguém, às vezes, morreu. Às vezes não sabe, às vezes não sabe. Ninguém nunca soube, nunca investigou. Então... E é muito importante saber e desconfiar, né, para você poder fazer o diagnóstico correto, o tratamento correto, e mais importante ainda é o rastreio familiar. Porque o rastreio familiar é importante, né? Porque como é uma doença genética, às vezes os filhos, né, podem ter essa mutação do gene também, Sim. E você acaba de forma precoce, né, com esse rastreamento dos familiares de primeiro grau, conseguindo fazer uma prevenção mais rápida, talvez, então, né? O paciente já vai fazer o acompanhamento desde então, desde né? cedo. Ele tem a mutação, não quer dizer que ele tenha sobrecarga de ferro, né? Pode ser que o paciente, né, você tem um paciente, o filho vai fazer, ele tem a mutação e não tem a sobrecarga de ferro naquele momento, mas ele pode evoluir e para, né? Então, a gente consegue ter o acompanhamento desse familiar já, para evitar que ele tenha as consequências do depósito de ferro aí no futuro. Sem contar que não é todo mundo que tem a mutação, que vai ter a sobrecarga, e mais importante ainda é que obrigatório nós termos a mutação em homozigose, né, do gene C282Y barra C282Y. Porque aqueles pacientes que são heterozigóticos, ou seja, que tem aquela mutação dupla, H63D e o C282Y, eles vão ter só essa mutação em heterozigose, mas não é todo paciente que vai ter alguma alteração suscetível para cirrose ou para depósito de ferro de forma tão grave como a gente vê na homozigose, né? Sim, com certeza. Até se o paciente for heterozigoto só de um dos genes, né, só de uma, seja do C282Y, sendo
heterozigoto, a gente fica mais tranquilo, né? Porque esses pacientes geralmente não costumam evoluir com sobrecarga de ferro aí, igual os homozigotos, que a gente tem tolerâncias mais firmes aí, de um valor-alvo de ferritina, um valor-alvo de saturação de transferrina. É um paciente que a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto.